Bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas. Vou começar essa aula aí para vocês sobre o livro Educação à Distância, o capítulo 1, capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre educação à distância e as mídias na educação à distância. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aí. Bom, educação à distância. Vamos falar um pouco da sua definição conforme o decreto 5622, 19 de dezembro de 2005. O que esse decreto está falando? Ele fala o seguinte: define educação à distância como uma modalidade de ensino em que o processo de ensino ocorre mediante a utilização de meios tecnológicos da informação e comunicação e que o aluno e o professor se apresentem em lugares distintos. Então é o seguinte, é isso que acontece. Utiliza os meios de comunicação e tecnologia para poder exercer o aprendizado e a comunicação entre docente e professor, entendeu? Isso que acontece. Existem também outras formas e outras definições de educação à distância que podem ser citados por outros estudiosos, como por exemplo o segundo Kengan, que define educação à distância. Ela existe quando a gente está seguindo esses critérios, que é a separação do aluno e professor, as formas de organização mais sistêmicas e dirigidas, a utilização de tecnologia de comunicação para unir o aluno e o professor e a comunicação de via dupla. Encontros ocasionais para fins didáticos e sociais. Então esses aí são os critérios que definidos para que a educação à distância ela se estabeleça, segundo Kagan. Vamos falar um pouco também do progresso do ensino à distância. Como é que isso se deu? Ele aconteceu devido à questão de gerações. Ele se desenvolveu através de gerações. O que fala a primeira geração? A primeira geração é o uso de material impresso, no caso que ele era transmitido via correio. Então naquela época, nessa primeira geração, era tudo via correio, era documentação, era tudo documentado, tudo trafegava, a comunicação corria via postagem, via correio. Na segunda geração, segundo Peters, ele define como essa geração já acontece a abertura de universidades EADs, isso na década de 70, que oferecendo cursos à distância via rádio e televisão para diversos alunos ao mesmo tempo. Na terceira geração, já incluiu o uso de computadores. A comunicação já ocorria em tempo real, transmitindo imagens e sons através de videoconferências, no caso, né? Com o avanço da tecnologia, esses meios eles foram se modernizando, né? Ainda mais quando veio a internet, que possibilitou a existência da quarta e da quinta geração, ocorridos em 2000 e 2002. Essas tecnologias, essas gerações, elas não ocorreram de forma individual, elas foram se moldando, uma foi acrescentando a outra, até chegarmos no que temos hoje. Origens. Como que aconteceu a origem do ensino EAD? Ele ocorreu no século XVIII, quando eu expliquei que é a educação por correspondência, que é a primeira geração. Já no século XX, no estado de Iowa, essa modalidade ela ganhou fôlego com a oferta de cursos à distância por universidades norte-americanas. E ao final dos anos 60 é que surgem instituições realmente voltadas para o ensino EAD, surgindo então as universidades abertas. Isso ocorreu, se desencadeou na Europa, na França, na Espanha, entre outros países que aderiram a essa forma de educação. Já no Brasil, esse ensino EAD ele ocorreu através da rádio, a partir da criação da Fundação Rádio e Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, ofertando programas gratuitos, programas literários, de linguagem e outros. E ao longo dos anos, as empresas privadas, observando essa forma de educar, acabaram aderindo a essa modalidade de ensino. Que interessante, né? Como é que aconteceu as coisas. E, bom, já que falamos um pouco do Brasil, vamos falar então do cenário brasileiro em relação ao ensino EAD. Existem as UABs, mas qual que é o papel da UAB? A UAB
ela articula e integra o sistema de educação à distância para cursos superiores, levando educação gratuita e de qualidade para diversos municípios que são desprovidos de cursos superiores. Então é interessante ver isso aí, que esses lugares onde não tem realmente uma universidade que possa ofertar cursos superiores, o ensino EAD tem essa flexibilidade de oportunizar essas pessoas que elas possam conseguir ter acesso a esses cursos. Isso é muito bacana e muito interessante. Pois bem, a criação, né? Vamos falar um pouco da criação. No Brasil, a criação se deu em 2005, porém foi regulamentada a partir de 2006, através do decreto 5.800 de junho de 2006, pela Secretaria de Educação à Distância. E como que se dá o complexo estrutural da UAB? Bom, em relação ao UAB, a estrutura da UAB, temos as instituições federais, que garantem que os professores dessas entidades elaborem conteúdo dos cursos, e também temos os polos de apoio presencial, que é o que temos aqui em Juíne, em Juara, que possibilita com que o aluno tenha um espaço físico para realizar seus estudos e também as provas. O mesmo, esses espaços que a gente tem essa oportunidade, eles são mantidos por municípios e pelo Estado. No caso, né, a gente tem esse espaço físico para a gente poder estar lá se reunindo com os alunos, montando um grupo de estudos, entendeu? Tendo acesso à internet, buscando pesquisas, resolvendo problemas, trabalhos e tudo mais. A rede UAB, aqui a gente tem uma imagem que mostra o que eu expliquei logo atrás, que é como que funciona a rede UAB, com as instituições federais e os seus polos UAB, para poder ofertar esse espaço físico para os alunos. Vamos falar um pouco também dos marcos legais. Conforme o decreto 5.622 de dezembro de 2005, o que ele fala? A possibilidade de poder ofertar cursos superiores à distância se deu através desse marco, que garante o incremento e o avanço na modalidade EAD. Este decreto ele acarretou o surgimento de algumas implicações em relação à oferta de cursos superiores. Podemos citá-las como a obediência das diretrizes curriculares, a duração dos cursos igual a definida na modalidade presencial para os cursos equivalentes, a duração dos cursos deveria ser igual a definida na modalidade presencial para os cursos equivalentes, a transferência, a equivalência e o aproveitamento garantidos e o diploma com validade. Então, assim, podemos observar que os critérios eles devem ser iguais a um curso presencial, entendeu? Porque não é porque ele é à distância que ele tem que ter ou ser mais fácil ou ser mais superficial. Ele deve seguir as diretrizes exatamente iguais como um curso presencial. Isso é interessante a gente perceber, né? E temos também o credenciamento das instituições de ensino, que o mesmo decreto também estabelece alguns requisitos para que as instituições de ensino que elas devem seguir para serem credenciadas e adotar a modalidade de ensino à distância para os cursos superiores. Qual que são? A elaboração de um plano de desenvolvimento institucional, que é o PDI, que contemple a oferta de cursos e programas à distância, um projeto pedagógico para que os cursos e programas em EAD, e a garantia do corpo técnico e administrativo qualificado. Então, assim, a gente tem que ter os profissionais qualificados para poder estar ministrando esses cursos superiores. As mídias da educação à distância. Temos várias formas de mídia que possibilitam o ensino e o aprendizado à distância. Podemos citar mesmo os livros. Os livros são os materiais mais utilizados e com mais tempo realmente no ensino. O livro ele foi um dos primeiros instrumentos pelo qual o homem possibilitou a difusão do conhecimento e o registro dos mesmos. E no ensino EAD, por mais que esses envolvam outras tecnologias, o livro ainda deixou de ser um deles, permanecendo como uma fonte de conhecimento muito importante, descrevido de uma forma simples e objetiva, para que o aluno, sem o auxílio do professor presencial, consiga entendê-lo. Então, é isso aí.
mídias e suas características. Há várias formas de mídias para a transmissão de conhecimento. Podemos assistir um vídeo gravado na televisão, ouvir uma rádio, interagir através de blogs, na internet, dentro de uma sala de aula e até mesmo fora dela, como é o caso do ensino à distância com suas mídias analógicas e digitais. Temos também os vídeos, televisão e o vídeo. Os dois são equipamentos individuais, porém são utilizados em conjunto. O vídeo ele armazena o conteúdo da televisão, já a televisão ela encontra-se continuamente no ar. No entanto, os dois estabelecem semelhanças transmitindo uma linguagem de basicamente o ver, o visualizar, as cores, as relações espaciais, os planos e ritmos visuais, tanto para a criação como para os adultos, tanto para crianças e como para os adultos, abrangendo uma grande massa de pessoas. Então, as duas alternativas elas são de suma importância no ensino à distância. A televisão ela pode ser usada para a transmissão de programas educacionais ao vivo ou gravadas. Os materiais impressos. Os materiais impressos ele possui uma diversidade grande na sua forma de transmitir o conhecimento. Bom, os materiais impressos ainda são mecanismos primordiais no auxílio aos estudos e estes são elaborados seguindo as etapas básicas de estabelecimento do programa, definição dos objetivos, redação dos conteúdos específicos, redação pedagógica dos conteúdos, digitação de textos, ilustrações, revisão pedagógica, arte e finalização, revisão técnica e pedagógica e validação e impressão gráfica. Então esses são componentes do material impresso. Podemos ver aí na imagem, como a gente citou os componentes, a função pedagógica e a função motivacional do material impresso. Podemos ver o componente do material impresso, que são os textos, os itens suplementares. Tem a função pedagógica, promover o diálogo entre professor e aluno. Ele deve contemplar e aprofundar o processo de literatura do aluno. Ele tem que propiciar também a flexibilidade, né? Tornar ele flexível, ter um planejamento bastante antecipado. E a função motivacional, o ritmo próprio de estudos. Esse material impresso ele possui diversas vantagens, como eu citei ali, entre elas a sua familiaridade, sua adaptabilidade de ritmo de leitura dos alunos e a não necessidade de horário fixo e a facilidade de transporte. Essa é a vantagem dos nossos materiais impressos para ensino e para estudo. As videoconferências. Existem duas formas de videoconferência, que é a videoconferência ponto a ponto e a multipontos. Como que a gente pode falar sobre elas? A videoconferência é uma forma mais similar de uma sala de aula. Ela possibilita a comunicação de duas ou mais vias, garantindo que o processo de ensino ele ocorra em tempo real, com a interatividade através de imagens, de sons, gráficos, vídeos e além desses. O aluno ele pode tirar suas dúvidas no momento da aula. Na forma mais fácil de se fazer uma videoaula ou conferência é através da ligação ponto a ponto, como mostra na figura a seguir. Ela ocorre de uma sala para outra, uma única sala para outra sala. Essa comunicação ela é bastante fácil, considerando que todos podem ver e serem vistos, e da mesma forma ouvir e ser ouvidos por todos os alunos. Além da ponto a ponto, a gente tem a multipontos. Essa multipontos ela une várias salas, porém nem todas as salas são vistas e, devido a esse fato, o professor necessita de ser dinâmico para que não haja perca de contato com os alunos. Nas UABs é usado o sistema multipontos, que permite a socialização das ideias e o diálogo entre os alunos. Vamos falar um pouco também da internet, do uso da internet e a sua evolução. A internet ela foi bastante útil no período da guerra, por volta na década de 60, e após este período a tecnologia acabou se fixando e se tornando uma ferramenta primordial para o resto do mundo, propiciando a comunicação múltipla dos usuários, o que revolucionou o conhecimento e a forma de ensinar, principalmente para a educação à distância, se tornando peça-chave para a sua evolução e ampliação. Podemos ver aí a evolução da tecnologia, da internet, o quanto que ela possibilitou a gente a
estarmos onde estamos hoje, nesse ensino à distância, que é algo interessante, algo que a gente aprende bastante, a gente tem essa possibilidade, independente de onde a gente estiver, local onde a gente estiver, que tiver internet, a gente consegue ter o acesso ao ensino. Também temos os AVAs, que é os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Como o próprio nome já diz, são ambientes virtuais que possibilitam a aprendizagem virtual. Nele o aluno tem acesso à sala do curso com todos os materiais didáticos, possibilitando a facilidade de aprendizagem, também permitindo a interação entre os demais estudantes. Então é o que a gente tem aí, que a gente pode se comunicar, a gente pode baixar material, estudar, realizar as atividades, realizar as provas. É a nossa sala de aula virtual, onde a gente marca presença, onde tem um desempenho bacana, a gente pode estar interagindo com o curso para podermos adquirir o conhecimento necessário. Então é isso aí, pessoal, essa foi a nossa videoaula, foi algo bem breve, bem curto, espero que todos tenham entendido essas nossas aulas, e eu agradeço a oportunidade de todos e sucesso nessa caminhada, que a gente possa, se Deus quiser, concluir mais esse desafio em nossa vida.